E é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a influência das relações externas na vacinação, o Brasil no atual contexto global e as disputas políticas no Congresso. Eu converso com Alex Manente, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É uma satisfação mais uma vez participar contigo do programa e falar de um tema tão relevante para os brasileiros, que é a vacinação e a relação internacional do Brasil, trazendo efeitos negativos nesse sentido. Pois é, na última semana nós tivemos um problema que não imaginávamos que pudesse ocorrer, que era essa questão das relações internacionais atrapalhando o fornecimento de vacinas, de insumos para o Brasil. Não é? Nós tivemos na sexta-feira a chegada das vacinas da Índia, mas tem uma situação toda em aberto ainda com a China, não é? É verdade. Nós, desde o início do governo Bolsonaro, estamos sofrendo com a questão ideológica que ele coloca como prioritária, de reverenciar apenas os países que têm uma posição ideológica parecida com a dele. Essa foi a posição dele, foi a posição do ministro Ernesto Araújo, que infelizmente traz consequências graves para o Brasil hoje. Obviamente, nós não nos preparamos como deveríamos para a vacinação. O Brasil perdeu tempo, ficou numa narrativa trazendo consequências em número de mortes que estamos vendo hoje e, obviamente, com isso, nós estamos sofrendo com a falta de preparo e principalmente com a relação internacional, que agora foi posto a xeque. O ministro teve que entrar no circuito, só resolveu com a Índia e não conseguiu resolver com a China ainda, que é o nosso principal fornecedor dos insumos, inclusive para a própria vacina da Índia. E não basta com a China fazer o acerto da primeira remessa, porque tanto a Fiocruz como o Butantan vão depender do fluxo depois de fornecimento de insumos para dar continuidade à produção, né? Eu não tenho dúvida. Obviamente, mais do que a falta de relação internacional, especialmente com a China, onde a família Bolsonaro, de maneira geral, sempre retrata com muita crueldade os chineses e os governantes chineses, não pensando na economia, não pensando na relação comercial, e o Brasil tem com a China um dos principais parceiros comerciais, inclusive da exportação do agronegócio, que é um tema extremamente importante para o nosso país, mas, na minha opinião, o que faltou foi um preparo do governo disponibilizar esse trabalho antecipadamente, e agora nós estamos correndo atrás do tempo que perdemos no início da pandemia com uma narrativa que foi criada e que, infelizmente, trouxe resultados danosos à população brasileira. E, na verdade, não é uma questão de soberania, como muitos colocam, que o Brasil teria que abrir mão de determinadas posições para poder ter um relacionamento favorável com os determinados países. A soberania se faz também com respeito e com divergência, desde que se saiba negociar, né? É verdade, porque na relação internacional, Denise, nós não colocamos prioritariamente a posição ideológica de quem governa, e sim a relação comercial que traga maior vantagem e benefício para o nosso país, aproveitando nossa matéria-prima, aproveitando a nossa exportação e trazendo a importação daquilo que é necessário para a sobrevivência. Infelizmente, o governo Bolsonaro, desde o início da sua gestão, vem optando em fazer uma narrativa ideológica. E agora nós teremos uma séria consequência também com o governo Biden, porque ele se afinou com o Trump ideologicamente e traz toda uma consequência agora com o novo governo norte-americano. Então nós teremos problemas com os dois principais países de relação comercial do Brasil, a China e os Estados Unidos, porque a narrativa ideológica está acima da necessidade comercial que o Brasil vive. Agora, com Biden, pelo menos nós tivemos uma iniciativa positiva na semana passada, que foi aquela carta enviada pelo presidente Bolsonaro, onde ele destacava, inclusive, o relacionamento que há entre o Brasil e os Estados Unidos, a proximidade, todo o intercâmbio comercial, que os dois países sempre foram alinhados, né? Ele demorou, mas fez uma boa carta, demorou em reconhecer a vitória do Joe Biden, mas fez uma boa carta, e é importante que nós saiamos dessa discussão ideológica, do afinamento que existe ideológico, para pensar naquilo que trará o resultado ao nosso país. Teremos que mudar políticas importantes, como ambiental, por exemplo, que é uma prioridade do Biden e é uma visão diferente do que o Bolsonaro coloca em prática, mas será necessário para trazermos investimentos. E voltando a falar da vacinação, a China é o principal instrumento de insumos de todas as vacinas do mundo, não apenas da Coronavac, mas da Pfizer, da própria AstraZeneca. Então,
nós precisamos da China e precisamos manter a boa relação com os chineses para que esses insumos tenham como prioritário o Brasil, que é um dos países mais populosos do mundo. É importante até lembrar isso, porque muita gente tem preconceito por causa de ser uma vacina com origem na China, determinados insumos ou mesmo produção, e na verdade pode estar à base de todas, né? Todas estão ali, baseadas nos insumos chineses. E é importante destacar mais uma contrariedade de ação do governo Bolsonaro, que durante meses falou mal de qualquer vacina da China e agora o Ministério da Saúde comprou porque a Coronavac será a principal utilizada em todos os territórios no nosso país. Agora, nessa questão do relacionamento, por exemplo, com os Estados Unidos, mais do que essa tentativa de proximidade, da carta que foi enviada na semana passada, tem a questão de mostrar resultados em relação ao meio ambiente. Nós tivemos, por exemplo, o orçamento do meio ambiente dos menores em muito tempo. E falta mostrar resultados melhores também na questão de controle de desmatamento, de incêndios, tudo isso. Nós precisamos mudar a estrutura que está sendo desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente. Hoje, a visão do governo Bolsonaro é de você avançar no desenvolvimento econômico em detrimento da preservação do meio ambiente. E a visão do Biden, para trazer esses investimentos do governo americano e do desenvolvimento econômico americano, é exatamente da preservação do meio ambiente. Mais do que ter orçamento, é pensar em mudar o tipo de política que nós estamos adotando. Caso contrário, nós não conseguiremos atrair investimentos americanos. Esse tipo de política, inclusive, que era defendida pelo Trump e pelo Bolsonaro, resultado concreto não houve. Nós não tivemos investimentos em grande escala. Então é necessário mudar imediatamente essa maneira, essa visão de comandar o meio ambiente no nosso país. Agora, qual pode ser a participação do Congresso nesse processo todo de proximidade com outros países, com organismos internacionais? Porque nós tivemos uma iniciativa, por exemplo, de Rodrigo Maia, de conversar com o embaixador da China e logo depois veio um comunicado da Secretaria de Comunicação do governo dizendo que a negociação era exclusividade do governo federal. Não é meio que querendo deixar o Congresso à margem disso. O Congresso teve e tem um papel fundamental em todos os rompantes que houveram do governo Bolsonaro em relação a países que pensam ideologicamente diferente ao dele. O Congresso sempre colocou panos quentes, fez a relação com a própria China durante esses 2 anos. Tanto o presidente Rodrigo Maia como a Secretaria de Relações Internacionais buscou ter uma convivência muito pacífica, trazendo resultados concretos para o nosso país. E o Congresso cumprirá a sua vocação de fazer com que o equilíbrio seja prioritário. O Rodrigo Maia fez isso, mas mesmo com a carta, com o aviso da Secretaria de Comunicação do presidente, dizendo que é o presidente que comanda, foi importante que a iniciativa do Rodrigo Maia fez com que o presidente também se movimentasse para buscar essa boa relação com a China, nesse caso específico dos insumos da vacinação. Agora, pode haver uma mudança grande no posicionamento do Congresso, da Câmara em particular, após as eleições, porque a gente vê muita disputa, muita mobilização dos dois lados, o presidente participando diretamente, apoiando candidatos tanto para a presidência da Câmara como no Senado. Como é que fica no pós-eleições? Eu acho que o Congresso continuará tendo a sua independência, independente do presidente que ganhe, por mais que seja apoiado pelo presidente Bolsonaro. Se ganhar a eleição o Arthur Lira, ele terá a responsabilidade de vários partidos que pregam independência. E ele tem adotado um discurso de que ele ouvirá a todos e decidirá pela maioria. Então, eu acredito que o papel que o Congresso ganhou de protagonismo, de ter equilíbrio, de ser independente, ele continuará não apenas pela mão do presidente, mas pela vontade da maioria dos deputados. Agora, além dessas questões relacionadas à pandemia, há uma desconfiança muito grande com relação à implementação da agenda econômica do governo, né? Não se vê a definição de um foco, de uma releitura, na verdade, da agenda econômica pós-pandemia. Há uma discussão para a volta do auxílio emergencial. O que se pode esperar deste ano, quando começar para valer para o Congresso? Nós temos uma agenda que precisa ser cumprida, que inclusive foi a agenda que venceu as eleições presidenciais e dominou grande parte da eleição dos congressistas, que é exatamente as reformas. Iniciamos pela reforma previdenciária e precisamos passar pela reforma tributária e reforma administrativa para enxugar
nosso custo Brasil, fazer com que os impostos sejam investidos de maneira adequada e poder fazer investimentos em momentos como esse, da pandemia, onde o auxílio emergencial se faz necessário a várias famílias que não têm de onde tirar renda. Então é necessário continuarmos a agenda econômica. Reforma tributária e administrativa são fundamentais para reorganizarmos econômica e fiscal do Brasil. Agora, na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma repercussão muito negativa no mercado financeiro das falas dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado referentes à volta do auxílio emergencial. Há uma preocupação que se deixe de lado, por exemplo, teto de gasto, responsabilidade fiscal. São duas questões a serem administradas simultaneamente. De um lado, essa necessidade de passar um recado de compromisso fiscal, mas de outro, cuidar do lado social, cuidar da economia. Isso é possível? Tem algum espaço para uma redefinição de despesas do governo? Nós precisamos buscar essa redefinição, precisamos tirar de locais que não fazem investimentos e geram custo para poder investir na assistência social de várias famílias que não têm de onde tirar sua renda. E se o Brasil não tiver essa cadeia econômica circulando, toda a economia paralisa. Então é necessário cuidarmos da pandemia, fazer com que a população esteja prevenida e tenha as suas precauções e dar condições delas sobreviverem. Para isso, precisa fazer um ajuste fiscal nos custos que são desnecessários. E por isso a reforma administrativa, no meu modo de enxergar, é fundamental. Tirar altos salários, tirar gastos que são ultrajantes para a população num momento como esse, para não tirar da política assistencial que ajuda milhares de famílias e gira a roda da economia. Agora, a gente tem visto vários partidos cobrando medidas contra o governo, contra o Ministério da Saúde, cobrando posições aí, do presidente Bolsonaro, inclusive, no que se refere à pandemia, pela forma como ele atuou, pela forma como o Ministério da Saúde vem atuando. Qual a validade dessas cobranças todas, do encaminhamento de processos para o STF? Pode ter algum resultado efetivo? Olha, eu imagino, Denise, que nesse momento nós temos que ter muita prudência, porque o foco é não aumentar as divergências e sim superar esse problema que estamos atravessando com a própria pandemia. Então, eu não acredito que as críticas que não sejam construtivas tragam algum resultado imediato. É necessário fazer as críticas construtivas, é necessário o presidente fazer uma autoavaliação do que ele errou durante esse processo, e ele errou muito, porque a sua fala incentiva milhares de pessoas a não se prevenirem com a pandemia, mas é necessário nós termos prudência de não trazer consequências maiores ainda, criando um efeito de um Brasil que não consegue ser administrado. É hora de superar divergências e encontrar caminhos para a solução de um problema concreto que nós vivemos, até porque precisaremos superar a pandemia no pós-pandemia, que o efeito econômico certamente terá. Eu falo isso inclusive porque alguns partidos cobram, por exemplo, de Rodrigo Maia, que ele leve adiante dezenas de processos de impeachment que estão se acumulando. A gente tem um volume bastante significativo e outros que surgiram agora no embalo dessa situação toda da pandemia. Não é o momento, então, de discutir isso? Eu acho que nós temos eleição da presidência da Câmara e do Senado daqui praticamente uma semana. Nós precisamos eleger os presidentes das casas para poder aí sim fazer uma avaliação da procedência jurídica desses pedidos de impeachment. Acho que todo impeachment ele só pode estar atrelado a, de fato, embasamento jurídico. As eleições da presidência da Câmara e do Senado ocorrendo nesse momento, fica um debate que está enviesado. É necessário aguardar essas eleições para tomarmos a medida técnica, jurídica adequada, inclusive para não ter questionamento de qualquer ação no futuro. E nós temos a grande prioridade, que é o combate à pandemia de uma forma bastante eficiente, né, que haja uma mobilização para isso e depois para minimizar os danos do lado da economia também, não é? Exatamente. É muito preocupante nós trazermos um debate político no momento em que o enfrentamento da pandemia não está superado ainda. Feito. Conversei aqui com Alex Manente, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Câmara. Deputado, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Mais uma vez, uma satisfação participar aí com vocês do programa. Obrigada.